Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento online, uma live do Grupo de Oncologia DOR. Nós temos feito esses eventos para discutir no cenário atual, um cenário muito especial, onde, infelizmente, todos estamos num isolamento físico, social da pandemia, discutindo um tema importante, que é como lidar com o câncer no momento onde, obviamente, todos estão com muito medo de realizar exames, com muito medo de ir ao hospital. E a gente tem feito isso nos tumores mais comuns, né? Hoje a gente vai falar de câncer urológico, vamos dar uma ênfase possivelmente em câncer de próstata, dependendo das perguntas. Então, eu queria encorajar a todos que estão nos assistindo para enviarem as suas perguntas. Nós temos hoje aqui comigo dois grandes amigos e dois super especialistas, Dr. Vinícius Carreira, grande amigo, oncologista de Salvador, do Grupo Oncostar de Salvador, Hospital São Rafael, um especialista em tumores urológicos, membro do LACOG, geniturinário aqui no Brasil, e Dr. José Maurício Mota, recém-chegado dos Estados Unidos, onde fez uma especialização no Memorial Sloan Kettering, também especialista em tumores urológicos, e que trabalha na Oncostar, no Hospital Vila Nova Star, lá em São Paulo. Queria agradecer aos dois por estarem aqui comigo hoje, e, obviamente, que a gente possa ter um evento muito proveitoso e possa discutir aqueles assuntos que são mais pertinentes para os nossos pacientes. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Zé Maurício. Boa noite, Boa Daniel. noite, queria Boa noite, agradecer o convite. Muito bem, gente. Então, vamos começar. Eu acho que a gente vai começar a receber as perguntas agora. E eu queria começar, Zé, usando um pouquinho da tua experiência aí, chegando de Nova York há pouco tempo. A gente sabe que em alguns países, em alguns locais, o Covid tem sido mais agressivo, mais danoso do que em outros, e Nova York é um exemplo disso. E quando a gente fala de tumores urológicos, e principalmente de câncer de próstata, a gente sempre pensa em prevenção, né? Sempre se bateu na tecla da prevenção, falando para os homens a importância de diagnóstico precoce, e isso, especialmente nos Estados Unidos, é uma verdade absoluta. Como é que você vê hoje, Zé, a questão da prevenção do câncer urológico e do câncer de próstata num contexto onde as pessoas estão com medo até de sair de casa para ir no mercado, quanto mais para fazer algum exame quando não sentem nada? Quer dizer, qual o risco, qual o perigo e como é que você vê essa situação no Brasil, comparando, por exemplo, a tua experiência em Nova York? Sem dúvida. Primeiro, agradecer o convite. Para mim é um grande prazer estar com vocês, com os nossos espectadores aí assistindo essa live. Com certeza, assim, a situação em Nova York hoje, a gente tem conversado com os nossos amigos que ainda que estão lá, né, trabalhando, o pessoal do Memorial Sloan Kettering, na Weill Cornell, eles têm passado por grandes dificuldades. Eu vejo que a situação no Brasil ainda está, de certa forma, até mais confortável do que a situação lá em Nova York. Em relação à prevenção, principalmente do câncer de próstata, que é onde, né, a situação entre os cânceres urológicos, que a prevenção está mais bem estabelecida, eu vejo que esse é um momento em que é muito delicado você deixar de recomendar ao paciente que ele deixe de se cuidar por conta dessa questão do coronavírus, né? A gente sabe que existe o risco dos pacientes, ao saírem de casa e ir às clínicas para fazer a prevenção, eles correm o risco, sim, de entrar em contato com outras pessoas e portadores, eventualmente, do coronavírus e contraírem a virose. O que eu recomendaria é que os pacientes eles poderiam postergar isso, né, em cerca de 2, 3 meses, porque essa é uma situação dinâmica. A situação da virose no Brasil é dinâmica, a gente não sabe para onde como que isso vai evoluir. Muito provavelmente, em 3, 4 meses, a situação vai melhorar e aí as pessoas poderiam voltar aos seus regimes de prevenção normais, né? Vinícius, você é em Salvador, você vê um cenário diferente, você trabalha no São Rafael, você tem uma expectativa diferente. Eu tenho um pouco de medo, Vinícius,
que, obviamente, a gente entende os riscos todos de sair de isolamento, isso eu acho que ninguém tem dúvida. Eu tenho um pouco de medo que as pessoas, especialmente o homem, já tem uma certa limitação para procurar o médico quando não está passando mal. Você acha que isso pode levar a gente a começar a diagnosticar doenças em estágio mais avançado, onde o risco de complicações pode ser maior? Por exemplo, o câncer de próstata, a gente sabe que não vai dar sintomas, a não ser que a doença se transforme numa doença bastante mais agressiva. O que você acha disso? Excelente ponto, Daniel. Mas antes, me dê alguns minutinhos só para eu te apresentar melhor, porque eu já recebi mensagem aqui dos meus pacientes perguntando quem é esse doutor que está falando aí, o sem barba. O Daniel, eu sou um grande fã dele. O Daniel Rascherhorn, ele é professor de oncologia no Rio de Janeiro, do Grupo DO, doutor em oncologia pela USP, é um cara que, desde o meu início da uro-oncologia, é um cara que eu venho acompanhando tanto pela sua característica científica bastante aguçada, mas também pelos valores éticos e humanos, é um cara que eu admiro bastante, e o Zé, que está aqui do lado, né, e amigo também, o Zé, que está aqui do meu lado, eu conheço há menos tempo, mas é um cara brilhante, é uma máquina de produzir artigo científico, eu falo isso com ele, e agora nesse isolamento social, toda semana ele tem um artigo novo, que foi frutos aí do trabalho dele no Memorial de Nova York, que a gente sabe que é um dos melhores serviços do mundo de oncologia. E assim, eu queria também colocar que isso aqui entre nós três, é um bate-papo, e é um bate-papo bastante informal, até porque a gente já se vê toda semana, segunda-feira, meio-dia. Quando eu digo para os meus pacientes, me empresta isso aqui, essa tomografia que eu vou levar para discutir com meus colegas. Esses aqui são meus colegas, Dr. Daniel Rascherhorn, Dr. Zé Maurício, e um grupo de muitos outros médicos, radiologistas, radioterapeutas. Então, a gente faz essa discussão multidisciplinar antes desse isolamento social. Então, esse é o nosso grupo. Eu sou muito feliz de fazer parte desse grupo. Tenho aprendido bastante. E vou responder o que o Daniel falou, mas aproveitar os minutinhos também e falar um pouco das reflexões que eu não sei se a gente teve nem tempo de fazer por conta dessa virose, desse novo coronavírus, né? O primeiro caso descrito foi em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan. Em março, a OMS decretou uma pandemia. Então, assim, 90 dias. Nesse período, eu já tinha viajado 3 vezes a viagem para São Paulo, São Francisco, uma viagem de passeio, acredito que os colegas da mesma forma, e a gente nem teve tempo de se preparar direito. A gente só teve tempo de se preparar os novos fluxos para receber esses pacientes com segurança, né? E a gente tem feito isso na rede toda, a gente consegue garantir segurança. Eu atuo tanto no Hospital São Rafael, mas especialmente no Hospital Cardiopulmonar, que é o hospital da rede também, e a gente tem setores para pacientes com sintomas respiratórios que são totalmente isolados dos pacientes sem sintomas respiratórios, garantindo a segurança para esses pacientes. Apesar disso, e agora começando a responder o que o Daniel falou, é verdade, eu estou preocupado dos diagnósticos tardios, porque há 2 semanas a gente tinha uma ocupação no hospital de 20%, uma debandada dos pacientes em consulta. Na semana passada já melhorou um pouco mais de 50%, e praticamente com pouquíssimos casos de Covid aqui na nossa população, nos nossos hospitais, pelo menos. Então, a gente passou décadas educando a população que o diagnóstico precoce, o tratamento precoce melhorava os desfechos dos pacientes com câncer. A gente conseguiu batalhar para ter uma lei que a lei dos 60 dias, que o paciente tem que iniciar um tratamento oncológico no SUS em até 60 dias. Então, a gente está aqui para conversar com os pacientes, ouvir também o que vocês têm para falar, mas a gente vai tentar... a gente está numa pandemia, mas não é um pandemônio. A gente tem que saber que a gente não pode entrar em pânico, a gente tem que se Esse termo é baiano, né, Vinícius? Não, eu vi, não sei não, mas tudo bem. Vinícius, deixa eu te falar uma coisa. Eu também fico muito preocupado. Eu acho que a gente tem que... se a gente fizer um paradoxo, então vamos pensar assim, câncer de próstata, a gente sabe que é uma doença muito heterogênea, né? Para os pacientes, a gente
tem que lembrar que assim, o câncer de próstata pode ser uma doença muito lenta, mas a gente conhece, e não raramente, o câncer de próstata pode ser uma doença muito agressiva. E os sintomas podem vir e a doença se espalhar rapidamente. Por outro lado, a gente tem um outro cenário, porque o câncer de próstata pega muito pessoas mais velhas. Mas a gente tem um outro cenário, que é o extremo, que é também um câncer urológico, que é o câncer de testículo, por exemplo, que pega jovens, né, entre 20 a 40 anos. E que muitas vezes aquele jovem vai estar lá em casa e vai começar a sentir um nódulo no testículo. E, obviamente, ele está com medo de sair de casa, ele não vai para o hospital, ele não vai fazer exame. Quer dizer, qual é o risco que isso pode ter, por exemplo, para uma pessoa que nota um nódulo no testículo e que deixa de procurar o urologista, o clínico, ou uma emergência, e pode, eventualmente, postergar o tratamento e o diagnóstico de um câncer de testículo? Então, O que isso pode causar, Zé? Olha, assim, você comentou um ponto muito importante, que são os pacientes com câncer de testículo que notam, né, algum sintoma. A gente precisa ter em mente que o câncer de testículo, dentro da oncologia, é uma situação muito particular, em que a grande maioria dos pacientes eles são potencialmente curáveis, mesmo aqueles que apresentam doença à distância, ou seja, metástases em outros locais do corpo, né? Esses pacientes, mesmo assim, eles são potencialmente curáveis. E, em geral, o câncer de testículo é um câncer de rápida proliferação e que pode progredir muito rapidamente. Então, mesmo na situação em que a gente sabe que existe o risco, né, do coronavírus e a gente não tem como negar esse risco, mas para mim é muito claro que pacientes com câncer de testículo ou pacientes que notam um nódulo no testículo, algum tipo de desconforto e que isso possa ser que exista alguma suspeita de câncer, para mim esses pacientes ainda assim, mesmo na situação da pandemia, eles têm que procurar uma emergência imediatamente, falar com o seu médico ou falar com o seu urologista, seu clínico, com o seu urologista, né, para poder tentar entender o que está acontecendo. Eu acho que esse é um alerta, eu usei o exemplo, porque é um alerta para lembrar que tem certas coisas que não podem esperar, né? Então, assim, negligenciar uma mudança no corpo, negligenciar um sintoma, por exemplo, sangrou pela urina, teve um xixi com sangue, isso não dá para negligenciar, né? Você não pode esperar 2, 3 meses para procurar um médico se você urinar sangue, ou se você tiver um nódulo no testículo, por exemplo. Chegou uma pergunta para mim, Vinícius, queria te encaminhar essa, porque eu sei que você gosta muito de urologistas, né? Lembrando que nós três somos oncologistas clínicos, mas como todo bom oncologista, nós também gostamos muito de cirurgia, mas nós não somos cirurgiões, infelizmente. E algumas pessoas estão perguntando, quer dizer, vamos lá, eu tenho um diagnóstico, eu acabei de fazer uma biópsia, eu fiz a biópsia em fevereiro de um câncer de próstata, e eu ia fazer a minha cirurgia agora em março, mas aí, com essa confusão toda, eu tive que adiar. Eu consigo ter um tempo, uma janela de tempo, dependendo do tipo de doença que eu tenho? Quer dizer, você consegue hoje dizer, olha, se a tua doença é assim, você pode esperar 2 meses, ou você pode esperar 6 meses. Ou o que eu faço nesse meio tempo? Quer dizer, eu posso fazer algum tratamento, algum remédio? Tem alguma resposta para isso, ou é individualização? A gente tem algumas diretrizes, algumas recomendações. O caso específico do paciente que fez a pergunta é só o médico dele que vai saber responder. Aqui a gente não vai dar orientação específica para cada paciente. Mas esse tipo de pergunta tem chegado com muita frequência no meu consultório e conversando com os colegas urologistas. Eu diria que a gente tem que seguir antes de responder especificamente essa pergunta, algumas recomendações que a gente tem que ver, na minha opinião, e de vários especialistas. Quer dizer, nós oncologistas estamos virando especialistas em Covid também, de tanto que a gente tem estudado ultimamente para tentar entender o que está difícil de entender, mas, por exemplo, a Bahia, o Rio de Janeiro e São Paulo vivem situações epidemiológicas diferentes, né? E diferente do estado de Nova York, etc. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é você responder em que estágio epidemiológico está a sua região. E o seu estado, ainda assim, pode ser diferente. Pode ter que na sua saúde suplementar já esteja cheio de casos clínicos, né?
enquanto que o serviço público tenha já uma outra preparação. Então, você tem que entender a sua situação epidemiológica. Os epidemiologistas têm dividido mais ou menos em 3 categorias, uma fase em que você tem pacientes com Covid no hospital, mas que você não tem risco de faltar recursos de insumos e recursos humanos para tratar esses pacientes. Já uma situação em que você se preocupa de falta de recursos humanos, que é a situação pré-colapso, e a situação de colapso. Então, a gente, pelo menos aqui na Bahia, tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar, nós estamos na fase 1, que é a fase que tem casos de Covid, mas está longe de ter um colapso. Então, pensando por esse ponto, eu não vejo sentido de adiar um tratamento que seja necessário, né? Eu não estou discutindo aqui se esse caso específico precisa operar. Isso aí eu não tenho condição de responder sem ser o médico do paciente, sem ver muitas particularidades do caso. O segundo, algumas sociedades internacionais, eles ranquearam prioridades. Então, paciente que tem um risco iminente de morte, como a leucemia aguda, você faz o tratamento logo. Depois você vai ranqueando. Paciente que tem um tratamento curativo, que é esse caso, câncer de próstata localizado, é curativo. Então, você tem uma situação epidemiológica favorável, uma situação de que não tem um tratamento curativo. Terceiro, sempre tentar levar para a sessão multidisciplinar. Tem outra alternativa que não cirurgia? E essa outra alternativa é melhor? A gente sabe que pode fazer radioterapia, mas a radioterapia também tem que ir para a instituição de saúde, que é o maior risco de pegar, de se contrair a doença. Então, tem que ser discutido, de preferência de forma multidisciplinar, e a gente tem tentado na rede aqui minimizar o risco através do oferecimento de teleconsultas, etc. Então, considerando esse prisma desses 4 tópicos que eu falei, em muitos casos dá para operar. Eu acho que em muitos cânceres não dá para esperar. Tá? O câncer de próstata, às vezes, que dá para esperar, talvez seja um caso que nem precise cirurgia, mas não tem como responder uma pergunta específica de um paciente sem ter todas as informações e sem ter o ato médico da consulta, que é só o objetivo de tentar esclarecer dúvidas. Muito bom. Zé, tem uma pergunta mais direta para você. Um paciente pergunta se câncer de próstata com metástase óssea pode ter cura. E aí eu acho que eu vou complementar a pergunta dele. Cura parece sempre aquele santo grau, né? Aquela coisa que a gente quer alcançar. Mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho também de como conviver com a doença, né? Então, assim, a pergunta está clara, eu vou passar para você, não vou responder, mas eu depois queria, se for o caso, complementar um pouquinho. Eu acho que é uma pergunta um pouco capciosa, como a gente fala, né? Bom, câncer de próstata, o que a gente fala é que uma vez que, isso em termos gerais, tá? Uma vez que ele saiu da próstata, ele, em teoria, ele já ganhou a circulação e ele muito provavelmente ele está em outros órgãos e está em outros sítios. Algumas vezes, e isso pode acontecer, acho que todo mundo tem alguns casos para ilustrar isso, né? É que existem casos em que você tem ali poucas lesões ósseas, por exemplo, e que você consegue um tratamento direcionado para essas lesões e o paciente fica durante muito tempo sem nenhuma evidência de doença. Você deu você falou sobre um ponto interessante, que é essa questão do que a gente está chamando de cura, né? Essa definição, eu acho que é algo importante, porque muitas vezes no câncer de próstata e isso eu falo para o câncer de próstata metastático para o osso ou para os gânglios linfáticos ou para outros órgãos, muitas vezes, ainda que não seja possível você curar o paciente, muitas vezes você consegue controlar a doença e fazer com que o paciente viva muito bem por muitos anos, né? Então, eu acho que o objetivo de tratamento ele tem que ficar muito claro para o paciente, saber o que realmente é importante, né? Eu acho que vou tem complementar que se pensar um pouquinho, em cronificação, né? Com bastante qualidade de vida também. Eu concordo em gênero, número e grau, vou só complementar o que você falou. Acho que para o paciente que fez a pergunta, tem 2 coisas. Quer dizer, primeiro, hoje, com tanto método de imagem, a gente muitas vezes encontra lesões muito, muito pequenas no osso. E às vezes 1 ou 2 lesões, a gente não sabe nem
o quanto isso é importante, porque a gente não via isso antes. E muita gente tem tratado isso de forma localizada. Muitos pacientes vão viver anos sem nunca sentir absolutamente nada. E a gente tem que lembrar que a gente está no meio de uma pandemia, onde já morreram, eu já perdi a conta de quantas mil pessoas morreram, e muitas dessas pessoas estavam ótimas, estavam bem, estavam saudáveis, não tinham absolutamente nada. Quer dizer, você ter uma doença que você pode tratar e viver a sua vida de forma absolutamente normal durante anos, décadas, assim, é algo que você não tem como botar um horizonte. Hoje a gente tem avanços em câncer de próstata toda semana, todo mês, todo semestre, né? E eu digo para os pacientes assim, você não tem como ter um horizonte, porque cada vez você tem coisas novas. Então, o importante não é se eu vou ficar curado ou se a minha perspectiva hoje, em 2020, é ficar curado. Como é que vai ser em 2021, 2022, 2023? Isso faz a gente refletir um pouquinho nesse momento onde a gente estava ótimo e, de repente, está todo mundo desesperado, com medo de morrer se botar o pé fora de casa, né? Tem uma outra pergunta aqui, Vinícius, que não é exatamente para o nosso tema, mas como todos nós somos oncologistas e todos nós tratamos de câncer, mesmo de outras áreas, eu acho que tem uma pergunta aqui importante que tem a ver com aquela coisa que a gente falou de atrasar um diagnóstico, atrasar um tratamento. Uma pessoa coloca que o marido teve câncer de estômago e descobriu há 2 meses atrás que ele vai passar com um oncologista só no dia 29 de maio. E ele perdeu 17 quilos, está muito fraco, está com dor. E o que ela faz para ajudar o marido? Eu entendo que essa pessoa deve estar absolutamente desesperada e eu acho que provavelmente ela pode estar até, infelizmente, não tendo acesso fácil a um médico, não sei se pelo fato de ela estar na rede pública de saúde ou num local onde não tem oncologista toda hora, não sei em que cidade. Quer dizer, qual é o risco que... assim, isso é geral, né? Câncer de estômago é uma doença muito agressiva. Ela está falando que vai demorar muito tempo para procurar um médico especialista. Qual é a orientação que você dá para ela? Eu fico muito sentido com esse tipo de informação e, assim, a primeira coisa é, por favor, entre em contato com o Grupo DOR, com a Oncologia DOR, passe seus dados, e-mail, telefone, que eu vou entrar em contato com você para tentar entender melhor a situação e tentar te ajudar, independente de onde você more, porque eu não consigo, eu fiz oncologia, eu não consigo conviver com esse tipo de coisa. Esse muito paciente triste. essa semana ou na próxima semana e feito o diagnóstico adequado, estadiamento, que é para avaliar a extensão da doença e ser logo tratado. Não dá para esperar. Câncer não pode esperar. Eu acho que, só para fazer uma complementação, acho que cada estado do Brasil tem regras muito distintas, né? Eu não sei, por exemplo, a regra de São Paulo, a regra da Bahia. No Rio de Janeiro existe um sistema de regulação, e esse sistema é centralizado. Isso impede nós, médicos, de podermos tentar ajudar pessoalmente uma pessoa. Às vezes é difícil, se estiver no Sistema Único de Saúde, o timing não é controlado por nós. Isso acaba sendo muito difícil quando a gente quer ajudar individualmente alguém, mas isso varia de estado para estado, de cidade para cidade. Realmente é desesperador. O meu conselho para ela é não se conformar com essa data do dia 29 de maio, porque se ele está perdendo peso, se ele está enfraquecendo, ele não vai conseguir ter um tratamento adequado daqui a 2 meses. Isso daqui a um mês, não tem como esperar. Uma outra pergunta, por acaso, um paciente meu, mas eu vou deixar o Zé responder, já que ele é meu paciente. Ele escreveu aqui que ele operou há 3 anos de câncer de próstata, ele faz o exame de PSA a cada 3 meses, o próximo exame deveria ser em junho, e ele está com 67 anos, ele é grupo de risco ou não? Ele corre algum risco de fazer o exame em casa, Zé? Lembrando que ele não está em tratamento, né? Tem pacientes que acham que só porque tiveram câncer e estão em controle, eles são de grupo de risco. Isso é verdade, não é, Zé? Como é que é? Olha só, então, a primeira coisa que eu tenho para falar para ele é que você está muito bem assistido, tá? Depois eu vou dar um jeton para vocês. O seu médico é a pessoa que vai te orientar melhor quanto a isso. Em relação, assim, em termos gerais, acho que uma coleta de exame de sangue feita em casa traz mínimos riscos, né? Tomando-se as devidas precauções, né? A pessoa que vem coletar, lavando a mão, passando álcool gel antes de qualquer contato, eu acho que os riscos aí são mínimos. O risco é muito menor do que, por exemplo, ir a um serviço de saúde ou a um laboratório para coletar os exames. É claro que é um paciente, como você falou, que ele está apenas fazendo exames de segmento, né?
Agora, pacientes que têm, por exemplo, algum tipo de sintoma, aí realmente eu acho que não daria para esperar ou estar guardando alguém para casa. Esses pacientes eles precisam ser vistos o quanto antes mesmo. Paciente que toma um hormônio, José, a gente sabe que tem muita gente com câncer de próstata que faz uso de bloqueadores hormonais, isso mexe com a testosterona, pode mexer um pouquinho, obviamente, com o libido, mexe um pouquinho, às vezes, com a resistência física. Esses pacientes precisam ter algum cuidado diferente? É igual, por exemplo, um paciente que faz quimioterapia, a gente sabe que tem baixa de imunidade, obviamente. Então, assim, até hoje a gente não tem nenhuma evidência mostrando que a hormonioterapia, tratamento para reduzir a testosterona, que ele cause algum tipo de depressão na imunidade, né? O que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção é que, para o coronavírus, os estratos de maior risco são os mesmos estratos em que o câncer de próstata é mais incidente. Então, o risco maior não é o fato de ele estar usando hormonioterapia, e sim a idade, né? A gente sabe que pacientes, quanto mais idosos, maior a chance deles terem algum tipo de complicação se vierem a ser infectados pelo coronavírus, né? Então, eu não recomendaria, assim, formalmente, uma suspensão do tratamento por receio de uma queda da imunidade. Eu acho que a gente não tem nenhuma evidência para recomendar esse tipo de coisa. E também chamar a atenção que vale muito a pena pacientes de mais idade de serem vacinados, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia reforçar, né, na nossa live de hoje, a questão de prevenção também de outros quadros respiratórios. E eu tenho visto muitos pacientes, olha, assim, essa semana eu vi pelo menos 4 pacientes que não tinham recebido vacina para influenza e nunca tinham recebido vacina antipneumocócica, né? Que é uma vacina que pode prevenir muitos casos de pneumonia. Então, acho que vale a pena sempre a gente ter em mente isso para discutir com o paciente também ativamente procurar o seu médico para debater quanto a isso. Boa lembrança. Vinícius, na verdade, eu vou dividir a pergunta, porque tem perguntas muito parecidas. Só para complementar o que o Zé falou, ele falou do exame em casa. E se você precisa mandar um paciente para fazer uma tomografia, uma ressonância, ou um PET scan, quer dizer, você tem mantido isso, ou você tem alargado um pouquinho mais quando possível? E outra pessoa perguntou sobre a questão de exames durante a pandemia, isso seria exame de imagem. E uma outra pessoa pergunta a respeito, mais uma vez, da questão de grupo de risco, se ele tem câncer de próstata metastático, se isso também seria um risco só pelo fato de ele ter metástase, ou seja, se eu tenho mais doença, eu necessariamente vou ser mais frágil, ou pode ser que eu tenha doença e não seja frágil, por exemplo. Então, respondendo a primeira pergunta, eu tenho ainda mantido, assim, quando a gente analisa a curva epidemiológica e avalia o horizonte dos próximos 3, 6 meses, não há um sinal de que vá ter um grande arrefecimento da epidemiologia. Então, às vezes, o paciente está muito ansioso, eu posso atrasar um mês o exame de acompanhamento, mas não dá para você falar, faça daqui a 6 meses. Você tem que manter o protocolo de acompanhamento para garantir que esse paciente está livre de doença, está curado, você precisa acompanhar ele. Então, assim, a maioria dos hospitais onde eu faço parte, onde eu trabalho, a gente tem feito fluxos para pacientes ou ambulatoriais ou pacientes que não têm nenhum sintoma respiratório, ele feito todos os cuidados de EPIs para os pacientes e para os colaboradores, para que o contato seja o mínimo possível. Na verdade, assim, o perigo mora ao lado, você pode se contaminar com o seu vizinho, então, assim, está muito disseminado pelo mundo, Brasil todo, mundo todo. Em relação ao fato de ter câncer de próstata metastático, de uma metástase mais avançada, o risco de contrair a doença é o mesmo para todo mundo. Encostou no vírus, esse vírus é muito transmissível. Encostou, você vai contrair. As formas graves, quem tem idade avançada e comorbidades, e o câncer é uma comorbidade, tem um risco maior, não necessariamente que vai ter um caso mais grave, mas merece uma atenção especial porque é um fator de risco, sim, né?
o fato de ter o câncer com mais metástases, se a doença estiver controlada, e muitas vezes, na maioria das vezes a gente consegue controlar, ele vai bem. Então, isso não vai ser um fator que vai tornar ele mais grave do que a comorbidade dele. Eu acho que esse ponto é importante. Assim, a gente não tem tanta literatura médica, mas se a gente está lidando com um homem de 85 anos, que anda pouco, que fica muito parado, que está muito fragilizado do ponto de vista físico, independente de ele ter o câncer controlado ou não, ele já é uma pessoa de risco. Se eu tenho um homem de 65 anos, que ele tem metástases, mas ele está tomando hormônio, e ele está muito bem, saindo não dá mais, né? Mas trabalhando, fazendo suas coisas normalmente, esse homem, obviamente, ele não tem que se preocupar mais do que ele deveria. Zé, tem uma pergunta que eu acho que é bem bacana, bem importante. Alguém pede para falar sobre a questão da sexualidade e do câncer de próstata. E eu acho que é bacana a gente falar disso, porque eu acho que tem 2 pontos, né? O ponto do quanto um tratamento curativo impacta na sexualidade, né? Talvez a pessoa queira saber de uma radioterapia, ou eventualmente ele operou, e, obviamente, dos tratamentos que podem ser necessários se a doença voltar, como a gente estava falando no caso de hormônio, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, assim, só com a ressalva de que os especialistas para falar em sexualidade são os andrologistas, né? Geralmente, Entendi. usualmente são os urologistas que uma formação específica em andrologia que podem abordar essa questão com maior propriedade do que nós. O que eu vejo é que, em termos gerais, existem 2 domínios da sexualidade que podem ser afetados pelo câncer de próstata, em geral, pelos tratamentos relacionados ao câncer de próstata. O domínio da ereção, a questão A gente pode até física acrescentar mesmo, bexiga, né? Porque muita gente é né? operada de câncer de bexiga e acaba também tendo problema. Exatamente, porque acaba fazendo a prostatectomia com a remoção dos feixes nervosos junto com a retirada da bexiga. Então, acho que são 2 questões, são 2 condições que podem causar essa questão de uma redução da ereção, tá? Isso pode interferir bastante na qualidade de vida, na qualidade das relações sexuais. Esse é um domínio que pode ser melhorado, não só com comprimidos, mas às vezes com injeções, às vezes até com cirurgia. Existem cirurgias que podem melhorar esse tipo de questão, tá? De problema em relação à ereção. Outra questão é relacionada à libido, que é a vontade de praticar o ato sexual, né? E isso é muito impactado pelos tratamentos de hormonioterapia que nós utilizamos em grande parte dos pacientes, principalmente quando eles têm doença que já saiu da próstata, ou no cenário em que a gente está querendo evitar um espalhamento, né, do tumor, tá? A gente pode lançar mão das hormonioterapias. E essa questão da libido, ela é pouco mais difícil de ser contornada, tá? O que existe de estudos hoje é a questão do reforço positivo. Então, o paciente que ele tem ereção preservada e que tem uma libido reduzida, a gente sabe que se ele é estimulado a prática do ato sexual, isso causa um reforço positivo e a libido acaba sendo preservada de forma que não necessariamente o mesmo como era antes, mas pode melhorar. E existem várias experiências nesse sentido de vários grupos no mundo com esse tipo de estratégia de reforço positivo. Eu ia acrescentar 2 coisas, porque a gente nunca sabe exatamente do que a pessoa está preocupada. Mas eu acho que, primeiro, a gente não deve deixar de tratar uma doença grave como câncer de próstata por medo da questão da potência sexual. Primeiro porque, obviamente, se a doença crescer, a potência sexual vai ser afetada de qualquer jeito. Segundo, tanto a cirurgia, né, quanto a radioterapia, hoje geram menos problemas sexuais do que geravam há 10, 15 anos atrás, né? Hoje em dia, uma cirurgia de próstata dura 1h30, 2 horas, 3 horas, e o paciente vai para casa 24, 48 horas depois, né? E geralmente fica uma semana de sonda. Muitos pacientes, quando tiram a sonda, já estão continentes, já conseguem prender o xixi, outros vão prender depois de alguns meses, e muitos cirurgiões, principalmente aqueles que operam muito câncer de próstata, e acho que esse vale
vale o comentário, quer dizer, opere sua próstata com cirurgiões que façam isso semanalmente ou diariamente. Né? Câncer de próstata não é para ser operado por pessoas que operam de vez em quando, especialmente se um médico começou a treinar com aquela metodologia, com robótica, e ele tem poucos casos. Não é o caso, você não deve fazer. Então, pergunte para o seu médico quantas cirurgias ele fez, qual é a frequência que ele faz, converse com outras pessoas que fizeram. Radioterapia, mesma coisa. Radioterapia depende da qualidade da máquina, mas depende da qualidade de quem comanda a máquina. Então, se você não tem uma máquina que é muito boa e não tem um ótimo profissional, a chance de efeitos colaterais é maior. E não necessariamente isso vai melhorar a cura, pelo contrário. Então, infelizmente, tecnologia faz diferença nesses casos, seja pelo robô, seja pela máquina. Só que não adianta só a máquina, nem só o robô, tem que ver quem está comandando por trás do aparelho. Quando o paciente faz hormonioterapia, realmente essa negociação é mais complicada, mas mesmo assim, eu acho que o alerta é discuta com seu médico, porque muitas vezes o hormônio pode ser feito de forma intermitente, ou às vezes tem opções de comprimido em alguns casos. Então, eu acho que essa posição tem que estar muito clara e os homens não devem ter medo de tratar a doença por questões sexuais e eles devem conversar com seus médicos, seja o oncologista, seja o radioterapeuta, seja o cirurgião, ou, obviamente, se ele tiver a possibilidade de ter um urologista especializado, um andrologista, como você bem falou, que eles façam isso. Né? Então, acho que isso é bem importante. Eu acho que é fundamental, só para complementar, Daniel, que nós, como médicos, a gente também ativamente pergunte, né, essas Claro. questões para os pacientes. Muitas vezes a gente sabe que tem vários colegas acabam não perguntando essas questões. Ficam o com paciente, medo de por falar, né? vergonha, então, eu acho que é importante a gente sempre estar orientando isso e se colocar bem aberto para esse tipo de discussão. Vini, vou te fazer uma pergunta difícil aqui. Muitos pacientes com câncer de próstata são pessoas mais velhas, né? E muitas dessas pessoas, na faixa de 70, 80, 85 anos, elas estão hoje confinadas, né? Elas estão em casa e, obviamente, isso mudou completamente a rotina delas. Elas não estão saindo, eventualmente, elas não estão fazendo a atividade física que elas faziam, elas estão num claustro, né? E isso muda até a forma como a pessoa dorme, às vezes, ela perde até a noção do dia e da noite. O consumo de antidepressivos e calmantes aumentou de forma alarmante. Acho que só não aumentou mais que o dólar, mas aumentou bastante também. Então, assim, como é que você hoje está recomendando esses pacientes mais velhos, que obviamente têm uma labilidade maior do ponto de vista físico, emocional? Como é que você está recomendando as pessoas para ficar em casa nesse momento e como manter rotina e manter exercício? Os indivíduos, os pacientes com câncer ou os pacientes com câncer em tratamento dessa idade? Só para eu não entender a... Não, eu acho que, assim, em especial os que estão em tratamento, porque são pacientes que eventualmente já têm uma perda muscular, mas, obviamente, vale para qualquer homem. Se um homem de 80 anos que fez uma radioterapia, isso também vale, né? Acho que os bons hábitos valem para todos. Pronto. Então, Em assim, especial para quem está mais fragilizado, ou até em quimioterapia, por exemplo. veja, a nossa árvore, nossa pirâmide de idade tem aumentado. Nossa média de idade vem aumentando nas últimas décadas. A idade mediana que o paciente tem diagnóstico de câncer é acima de 60 anos. O paciente de câncer de próstata é muito frequente, 70, 80 anos. Né? Então, é o nosso dia a dia, é a maioria dos nossos pacientes. As recomendações que a gente pode fazer especificamente para nossos pacientes por exemplo, pacientes que que vão na nossa clínica oncológica receber a medicação oral, hormonioterapia oral, por exemplo, a gente conseguiu a autorização dos convênios para que haja uma dispensação de 60 dias. Então, você reduz a metade a quantidade de vezes que o paciente precisa ir para o hospital. Qualquer opção às vezes você tem alternativas de tratamento venosas e orais, e às vezes tem vantagens para um lado e vantagens para o outro. No momento de uma epidemia dessa, que você pode fazer um tratamento venoso de quimioterapia que pode baixar a imunidade, e você tem um equivalente oral que não cause isso, uma opção é você tentar migrar esse tratamento de um venoso que possa baixar a imunidade para um oral, uma hormonioterapia que não iria baixar a imunidade.
Existem alguns tratamentos que a gente usa para pacientes que têm doença óssea, que são ministrados mensalmente. E existe uma outra alternativa, que a gente vem usando menos por uma série de motivos, que a gente pode usar a cada 3 meses. Então, existe também a hormonioterapia de depósito mais prolongado. Então, existem alguns truques que você pode fazer para tentar reduzir a quantidade de idas do paciente no serviço hospitalar quando ele não precisa, né? E oferecer para pacientes telemedicina tem ajudado. Eu tenho tido boa experiência com telemedicina. Na Oncologia DOR, a gente consegue oferecer para os pacientes dentro do nosso ecossistema, do nosso prontuário eletrônico, com todo o aval do Conselho Federal de Medicina. Então, é isso que eu tenho feito. E, assim, peça para seu filho fazer as compras para você, não saia de casa. Meus pais estão na casa de praia lá já há uns não sei quantos dias. Minha sogra, a gente também está na casa dela. Então, a gente que está fazendo as compras, etc. Olha só, eu tenho 3 perguntinhas aqui, mas eu preciso de um bate-bola rápido de vocês, porque senão a gente não vai conseguir fechar. A primeira pergunta, Zé, o paciente tem 78 anos, ele faz imunoterapia para câncer de bexiga, que ele operou, e ele está fazendo imunoterapia agora. Então, imagina-se que deve ter alguma questão acontecendo com ele. Ele pergunta se a imunoterapia coloca ele em situação de risco. Sim, não? Tem algum dado sobre isso? Nós não temos dados, infelizmente. Isso é uma questão que realmente a medicina ainda não sabe qual que é a resposta. Muito provavelmente, não. Tá? Não existe assim, uma base fisiopatológica que possa justificar um aumento do risco devido ao uso de imunoterapia. Eu recomendaria que, se ele está indo bem com o tratamento, tem uma boa tolerância, que não parasse o tratamento, conversasse com o seu médico para alinhar essas questões. Então, muito provavelmente não, mas é difícil ter certeza. Eu concordo contigo, só para comentar, avisar ele que raramente, mas pode acontecer, a imunoterapia pode dar inflamações no corpo, inclusive no pulmão, e isso pode confundir muito com pneumonia por Covid. Perfeito. Então é importante que ele esteja alerta, porque o tratamento inclusive é as imagens. Inclusive as imagens podem parecer muito. Então, uma outra pessoa comenta aqui o seguinte, Vini, fez radioterapia, fez hormonioterapia com Zoladex a cada 90 dias, ele já fez 5 aplicações, o PSA está em 0,07, a testosterona caiu, se a gente pode indicar a suspensão do Zoladex, ou quando é que o nível de testosterona voltaria ao normal, e se a doença está controlada. Eu sei que são várias perguntas, mas eu acho que assim, tenta fazer uma mensagem rápida para ele, só para a gente não perder São várias perguntas, mas o paciente sempre pergunta isso no consultório. Então, assim, o tempo de hormonioterapia geralmente é definido no início do tratamento, porque... Ele tem 75 anos. Certo. Geralmente é definido no início do tratamento, porque a gente sabe que com uma dose de hormônio, o seu PSA vai baixar, com a radioterapia também, e a testosterona vai baixar. Os benefícios a gente sabe que é com o uso mais prolongado de hormonioterapia, mas a gente sabe também que em alguns casos, um tratamento mais reduzido de hormonioterapia, o habitual para pacientes com a doença de alto risco, historicamente foi 3 anos, mas 18 meses parece ser não inferior e é uma opção. 18 meses são 6 vezes 3, 18, são 6 aplicações, então você já está aí com 5. Eu acho que seu caso, ainda mais que você tem 75 anos de idade, vale a pena você discutir com o seu médico se no seu caso não teria prejuízo para você a interrupção após pelo menos 6 aplicações, e a sua testosterona, em média, sobe depois de uns 10 meses depois da última aplicação. É isso aí. Quer dizer, discutir com o médico o tempo, risco, benefício, e aguardar, porque os dados eles só vão se concretizar depois que o tratamento terminar. Só para encerrar, a gente já está em cima do horário, avisar a todos que estão nos assistindo, primeiro agradecer a todo mundo que ficou com a gente nesses 40 minutos, agradecer ao Vinícius e Zé Maurício, que são 2 feras, e para mim é um prazer estar, como o Vinícius falou, com eles, não só toda semana, mas podendo abertamente discutir, falar de casos, discutir situações difíceis que a gente passa, e dizer para quem está nos assistindo que todos nós estamos disponíveis para, obviamente, qualquer dúvida que venha aparecer depois.
Todos nós temos fácil acesso aí pelos nomes, você encontra nossos dados na internet, e todos nós estamos atendendo, eventualmente presencialmente, todo mundo está trabalhando, mas muitas vezes online também, seja paciente da nossa cidade ou de outra cidade, e vocês podem depois conseguir o nosso contato. Então, fiquem à disposição, a gente fica à disposição. Acho que o Vinícius deu uma bonita amostra de como a gente quer ajudar os outros, né? Ele se prontificou aí a ajudar a pessoa que estava preocupada com o marido. Então, a gente quer ajudar os outros, então fiquem à vontade para mandar perguntas para a gente vai tentar ajudar. Alguma mensagem final, Vinícius, Eu queria agradecer, eu acho que é sempre importante a gente poder ter esse tipo de conversa e reforçar isso, a gente está à disposição para ajudar. Eu queria só agradecer a oportunidade da Oncologia DOR e parabenizar essa iniciativa que está sendo feita não só com câncer de próstata, mas de outros tumores, especialmente para, mesmo estando fisicamente distante, a gente se aproximar dos nossos pacientes. Isso aqui é uma atividade feita realmente para os pacientes e a população geral, para a gente estar mais próximo e estar podendo transmitir um pouco de informação para esses pacientes que a gente está cada dia, esses dias, mais distantes fisicamente, mas estamos próximo de vocês. Podem contar com a gente. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem e, obviamente, em casa. Tá? Um grande abraço, Vinícius e Maurício, e até segunda-feira a gente vai estar junto. Um abraço, muito obrigado a todos. Tchau, tchau.